Nanu. Oi, galera! Hoje a gente vai mergulhar profundo neste mar corintiano. É como se fosse o Mar Negro, né? Depois da conquista do título da Copa do Brasil, a gente ainda está vivendo momentos mágicos, apesar da gente estar um pouco preocupado com as possíveis saídas dos jogadores do timão, mas estamos aqui para trocar uma ideia exclusiva. Uma festa, uma conquista épica, um prêmio de quase 100 milhões de reais. O sonho de qualquer clube, né? Exato. Mas e se esse dinheiro todo mal der para pagar as contas? E do outro lado, a gente vai olhar para trás para a história do Liverpool, um clube que há pouco mais de uma década estava quase falido, à beira do abismo mesmo. E a grande pergunta que a gente quer explorar hoje com as nossas fontes é justamente essa. O que realmente constrói a estabilidade de um clube? É a bolada de um título heróico, aquele alívio imediato, Isso. ou é uma estratégia disciplinada de longo prazo? Exatamente, aqui a gente tem algumas informações sobre a conquista do título do Corinthians na Copa do Brasil e, além disso, também alguns balanços financeiros, questões do bastidor que a gente trouxe para debater. Vamos começar. Então vamos lá, vamos começar com a euforia do Corinthians para depois a gente entender a profundidade desse buraco. Vamos nessa. A cena é o Maracanã lotado. Final da Copa do Brasil de 2025, Corinthians e Vasco. Jogo tenso. Muito. E o Corinthians vence por 2-1. É o quarto título do clube e tem um detalhe curioso que uma das fontes aponta. Todos os 4 foram ganhos fora de casa. Parece que eles gostam de ser o visitante indigesto, né? Pois é, mas para além do resultado, a vitória foi uma aula de pragmatismo do técnico Dorival Júnior. Totalmente. A análise tática mostra isso claramente. Ele entendeu o jogo. O Vasco estava em casa, com a pressão da torcida, tinha que atacar. A obrigação era deles. Exato. Então o Dorival montou uma parede. Um time reativo, só esperando o erro do adversário. E o erro veio. Mas sendo bem sincero, o que mais importa aqui não é nem a tática. É o dinheiro. É o impacto financeiro. Só pela vitória na final, o Corinthians levou 77 milhões de reais. Se a gente somar tudo de todas as fases, o prêmio total chega a quase 98 milhões. Nossa. É muito dinheiro. E ainda tem a vaga na Libertadores de 2026, que já garante mais uma grana. Peraí, quase 100 milhões. Com esse dinheiro eu já imagino o torcedor sonhando com um craque, um camisa 10. Pois é, mas na realidade é um pouco diferente. E no bastidor, apesar de ser um prêmio incrível, onde a gente imagina que o clube vai conseguir pegar esse dinheiro para fazer um investimento, seja na estrutura ou trazendo nome de peso para 2026, a gente percebe que algumas fontes falam uma palavra que se repete, que é oxigênio, como se o clube estivesse se afogando e o dinheiro que chegou da premiação da Copa do Brasil é exatamente um oxigênio para tentar começar 2026 diferente. E qual o tamanho desse caos? Alguns números são bem assustadores por conta de dívidas que não são desse ano, mas de temporadas passadas, gestões que foram acumulando problemas que não foram resolvidos. Já se fala em 2,7 bilhões de reais. Bilhões. É um número que a gente nem consegue visualizar direito. É absurdo! E só até outubro de 2025, o clube já tinha um déficit, um prejuízo de 204 milhões. Então esse dinheiro do prêmio, ele não vai para um cofre. Ele já chega com o nome do boleto para pagar. E quais são os incêndios mais urgentes para apagar? A lista é longa. Primeiro, o básico. Salários de jogadores, funcionários, que vira e mexe atrasam. Mas o ponto principal que está tirando o sono de diretores e gestores de futebol é o transfer ban da FIFA, que não é uma particularidade do Corinthians, inclusive. Certo, o transfer ban, que proíbe o clube de registrar jogadores novos. Como eles chegaram nisso? Por causa de uma dívida de 33 milhões de reais com o Santos Laguna do México pela compra do zagueiro Félix Torres. Aí que tá a ironia, né? Numa dívida de 2,7 bilhões de reais, são 33 milhões que estão paralisando o clube todo. Exatamente. Sem resolver isso, não tem planejamento para 2026. O Corinthians não pode contratar ninguém. Então o prêmio da Copa do Brasil não é luxo, é a chave da cadeia. É a diferença entre montar um time para o ano que vem ou ter que se virar com o que já tem. Isso! É uma questão de sobrevivência. Então, mesmo com essa bolada toda, o plano para 2026 ainda é de austeridade, de cortar custos. Ainda é, e muito. O orçamento previsto é de cinto apertado.
A meta é cortar 90 milhões de reais dos custos do futebol. E, ao mesmo tempo, as fontes dizem que eles precisam arrecadar 151 milhões com a venda de jogadores. Ou seja, o time vai ter que se desfazer de talentos para conseguir respirar. É um ciclo vicioso. A vitória foi crucial, sem dúvida. Mas é isso, um alívio pontual, um band-aid numa ferida que precisa de cirurgia. Ok, então o Corinthians ganhou na loteria para pagar o aluguel atrasado. É vital, mas não resolve o problema estrutural. Isso me leva a pensar, existe um caminho diferente? Algum clube que já esteve nesse fundo do poço e conseguiu construir algo sólido? Eu penso que no futebol moderno a gente tem um baita de um exemplo na Inglaterra, o próprio Liverpool, que uns 10 anos atrás passou por uma situação parecida. Muda um pouco por causa da moeda, foram uns 237 milhões de libras, e no meio de promessas e dívidas, o torcedor também se sentia desgastado, igual a torcida do Corinthians, que vive nesse momento caótico, apesar do título, ainda paira um ar de preocupação. Totalmente. A situação era caótica. Os donos prometeram estádio novo, quitar dívidas e fizeram o oposto. Eles pegaram um empréstimo de 350 milhões de libras e colocaram a dívida no nome do clube. Nossa. O Liverpool chegou a pagar 30 milhões de libras por ano, só de juros. Imagina, 30 milhões que iam pro ralo. Tinha protestos de torcida todo dia, briga interna, um caos. E como eles saíram disso? Qual foi a virada de chave? A mudança real aconteceu em 2010, eles foram praticamente obrigados a vender, foi uma venda forçada para o UFG, que é uma galera que já tem uma baita experiência de mercado, e isso acabou reduzindo os custos de juros, conseguiram fazer um mapeamento do que o clube precisava, e o mais interessante é que foi uma cultura diferente que o clube não tinha vivido ainda, que foi trazendo a análise de dados para dentro do futebol. E o esporte está começando a caminhar com isso agora, mas no passado foi uma grande novidade. Eles trouxeram isso para o futebol. Exatamente. Começaram pelo básico do básico, equilibrar as contas. Levou tempo. Mas em 2015, pela primeira vez em 7 anos, o Liverpool voltou a ter lucro. E o auge financeiro foi em 2017 e 2018, quando eles bateram o recorde mundial de lucro para um clube de futebol, 125 milhões de libras. Isso foi resultado do sucesso em campo, claro. Chegaram na final da Champions. Sim, mas o sucesso em campo só foi possível por causa da gestão financeira que veio antes. Uma coisa construiu a outra. E aí entra a famosa estratégia de investimento em jogadores, né? O tal do Moneyball do futebol. Exatamente. E para quem não conhece, Moneyball é tipo usar estatística para achar jogadores subvalorizados. Em vez de pagar uma fortuna por uma estrela, você compra o potencial. Pararam de contratar o jogador de 30 anos no auge e começaram a olhar para os mais jovens. Isso, mas não é só sorte. É um risco calculado. O segredo foi a estrutura que eles montaram, com um diretor esportivo, o Michael Edwards, que é um gênio dos dados. Sei. Foi assim que eles acharam um Mohamed Salah na Roma, um Sadio Mané no Southampton, um Andy Robertson num time que tinha caído de divisão. Ninguém via eles como superestrelas. Tá aí a importância dos dados, né? Essas métricas tão importantes, enquanto ninguém vê valor em alguns nomes e atletas jovens, principalmente, os dados do Liverpool provaram que ali tinham grandes promessas. Viam o potencial. E o caso mais simbólico dessa estratégia toda foi o Philippe Coutinho. Ah, eu lembro bem disso. Venderam o melhor jogador do time para o Barcelona. A torcida deve ter ficado maluca na época. Ficou uma fera, mas foi uma jogada de mestre. Venderam o Coutinho por 142 milhões de libras, um valor absurdo, e usaram parte desse dinheiro para resolver o maior problema do time, a defesa. Compraram o zagueiro Virgil van Dijk. Exato! Trocaram um atacante excelente por um zagueiro que virou o melhor do mundo. Sim, quando o clube consegue se organizar com visão de longo prazo, às vezes consegue pegar um jogador de luxo para reforçar uma defesa, por exemplo, e transformar toda a estrutura do elenco, como se fosse para fortalecer a fundação da casa. Entendi. A gestão do elenco foi brilhante. Mas o clube não vive só de jogador, né? Como eles criaram estabilidade para além do campo? Esse é um ponto muito importante, porque é quando um clube percebe que é necessário fortalecer a imagem do clube, ajustar o nome da marca, para conseguir fazer gerar a receita sem depender somente de venda de jogador ou resultado de campeonato.
Fecharam um acordo gigante com a Nike, expandiram a venda de produtos para a Ásia, onde a base de fãs é enorme, investiram pesado em rede social, engajamento. Isso cria um fluxo de dinheiro que está sempre ali. A recuperação deles não veio de um cheque, veio de uma reconstrução paciente que levou quase uma década. Fica muito claro o contraste. O Corinthians usando o prêmio para tapar buraco urgente, o Liverpool construindo uma base tão forte que uma temporada ruim não leva o clube para o buraco. Como esses dois extremos se refletem no nosso futebol aqui no Brasil? Eu sei que, sendo corintiano, é muito difícil a gente reconhecer quando um trabalho é bem feito no adversário, mas aqui no Brasil, Flamengo e Palmeiras acabam se tornando referência porque eles conseguiram abrir mão de serem imediatistas, como se eles tivessem seguido os passos do Liverpool e não deram ouvido às críticas da torcida quando falaram que eles não estavam pensando em títulos naquele momento. Eles não se importaram, simplesmente pensaram a longo prazo para buscar resultados melhores e estão conseguindo. Enquanto outros grandes, como o artigo cita o Cruzeiro, que é o exemplo mais trágico, entraram em colapso por má gestão. Exatamente. E isso nos leva a um ponto central do problema aqui que uma pesquisa acadêmica destaca: a nossa dependência enorme das receitas do dia do jogo e do humor da torcida. Esse é um ponto-chave. A gente vive numa montanha-russa financeira, então. Acaba sendo tudo imprevisível, porque se o time tá bem, a bilheteria vai bem e o sócio torcedor paga tudo em dia, compra mais produto licenciado. E quando é o contrário, que o time tá perdendo em fases ruins, o torcedor acaba, de certa maneira, gastando menos com produto e também com ingresso. É um modelo de negócio muito frágil. Muito. Isso lembra muito em 2022, quando tinham campanhas de números muito legais, São Paulo e Corinthians, falando em Copa do Brasil, e o Santos, apesar de ter tido aumento de números de sócios-torcedores, teve uma redução ali de 61% de faturamento, foi algo que abalou bastante essa galera da indústria do esporte. Nossa, mesmo com o número de sócios tendo aumentado? Isso. O torcedor se associa, mas para de pagar se o time não entrega. É uma dependência total do resultado imediato. Diferente do Liverpool, que construiu essa base comercial que protege o clube dessa volatilidade, aqui parece que a gente está sempre a 3 derrotas de uma crise. Exato. E é por isso que um título de mata-mata como a Copa do Brasil se torna tão importante para a sobrevivência. A premiação milionária ofusca a necessidade de um planejamento de longo prazo, de um campeonato de 38 rodadas, o mata-mata vira a salvação do ano. Então, no fim das contas, a gente tem uma imagem bem clara. A vitória do Corinthians foi, sem dúvida, uma injeção de ânimo, de dinheiro, foi a boia de salvação. Mas é um conserto temporário para um problema estrutural gigante. Então a gente concorda que o Liverpool acaba sendo um bom exemplo porque não teve um planejamento construído em cima de uma boia no meio do oceano. Foi uma gestão com muita estratégia, com paciência, para que o resultado seja construído não só no placar dentro do jogo, porque é ótimo ver o seu time marcando e conseguindo fazer bons dribles, taticamente funcionando, mas fora do campo existe um porém e toda uma estrutura-chave que tem que funcionar, independente se o time vai ganhar, perder ou até empatar. Que nos deixa com um pensamento final, né? Uma provocação sobre o modelo do nosso futebol. Isso mesmo. A questão que fica é, até que ponto é saudável que a saúde financeira de um gigante dependa tanto do resultado de um único torneio eliminatório? Um torneio que, por natureza, envolve sorte. Um gol achado, uma bola na trave. Certo. O fato é que é um prêmio incrível para o caixa do Corinthians, mas continua mascarando os problemas estruturais da crise financeira, que é algo grave, e de certa forma a diretoria já está pegando uma parte da premiação para conseguir quitar algumas pendências, não só envolvendo o transfer ban, mas outras questões de bastidores que a gente não vai entrar em detalhes aqui. Agora, para a reflexão final, primeiro quero agradecer sua companhia aqui junto com a gente, agradecer o carinho, os apoios, as mensagens e, claro, acreditar que o Corinthians vai conseguir fazer uma gestão mais profissional para 2026 ser muito melhor para a fiel torcida, né? Para não pegar os valores das premiações e tentar apagar o incêndio no momento, mas que o clube consiga ter um profissional na liderança para pensar a longo prazo, para construir e manter a glória do Corinthians por mais de 100 anos pela frente.
Valeu, turma! Até a próxima. Beba água e vai, Corinthians!